O TV Fevale Notícias está de volta. Sabia que hoje é Dia do Irmão? Por isso, recebemos aqui no estúdio a psicóloga e também professora do curso de Psicologia da Universidade Fevale, Michele Terres Trindade, para falar sobre a relação fraternal. Afinal, hoje é um dia importante para quem tem um irmão, mesmo sendo ele de sangue ou não. Mas antes de conversarmos, professora, nós vamos assistir uma reportagem especial. E para você que está aí nos assistindo, sabe o que é indispensável em uma relação entre irmãos? Essa foi a pergunta que a nossa equipe fez para a população nas ruas. Na reportagem a seguir, você também conhece a história de dois irmãos gêmeos de São Leopoldo que, além de dividirem as aparências, também dividem sua rotina entre as vendas no centro da cidade com a maratona de shows musicais pelo Brasil. É o que você confere agora na reportagem de William Brizola. O que não pode faltar numa relação entre irmãos? Amizade, tranquilidade, paz, harmonia e um ajudar o outro, né, cara? Claro, tem momentos de atrito, né? Mas eu vejo assim muita parceria, né? Muito coleguismo, né? Muito companheirismo. Eu acho que todos os irmãos têm que ser conjunto e batalhar junto, assim. Tipo, se não consegue atingir um objetivo, ele procurar ajudar sempre. Meus irmãos são padrinhos dos meus filhos, eu sou madrinha dos filhos deles e a coisa funciona dessa forma. É muito especial, é tudo de bom, né? Meu irmão, meu pai, meu amigo, meu confidente, é tudo, sabe? Entre as diversas histórias de irmãos que nós conhecemos, uma em especial chamou a atenção no centro de São Leopoldo. Os irmãos que faziam versos juntos e ainda fazem, dividem a rotina entre o camelódromo aqui no centro e os grandes palcos do país. Quem vê os gêmeos no comércio de rua pode não imaginar, mas foi no funk que eles encontraram o maior desafio de suas vidas. Eles podem não dividir mais a mesma casa, mas agora dividem o sonho de viverem juntos uma carreira de sucesso. Pra viajar junto, trabalhar junto, cara, como é que vocês fazem pra não desgastar o relacionamento de vocês? A gente tenta... Dá uma briguinha ou outra sempre, mas a gente sempre acaba se acertando, porque irmão tem que se acertar, não adianta ficar brigado. Ainda mais que a gente toca junto, né? A gente tem que ter uma convivência bem boa junto para poder levar alegria pro público que tá esperando, entendeu? A gente tá dando o máximo de nós, entendeu? Pra alcançar nossos objetivos, sempre aqui junto, batalhando, pra ter um futuro bom, né? Mas as surpresas não param por aí. Eles têm um irmão mais velho que também é músico, mas hoje trabalha como produtor da dupla. A luta pelo reconhecimento dos camelôs no cenário musical também faz parte da vida do Luca. O trabalho que eu faço com eles é como se é meu também, sabe? Eu faço como se fosse pra mim, sabe? A dedicação que eu tenho é como se fosse pra mim. Talvez o papel do irmão seja mesmo esse: rir, abraçar, mas principalmente se colocar no lugar do outro. Eu amo muito a minha irmã e que Deus abençoe muito ela. Meus irmãos, desejo para vocês muita saúde, paz e continuamos assim sempre amigos. Ei, você que não acreditou, só porque os moleques eram camelô, fez pouco caso, não deu importância. Hoje o meu sucesso é minha vingança. Feliz dia do irmão aí, tamo junto, gêmeos do funk. Fechadão, é nóis. Estamos de volta aqui no estúdio, agora sim para conversar com a professora do curso de Psicologia e também psicóloga Michele Terres Trindade. Professora, é um prazer recebê-la aqui hoje, tudo bem? Tudo bem, obrigada pelo convite. Então, como a gente viu na reportagem, professora, os irmãos gêmeos ali têm uma relação fraternal muito forte. Por que é importante que quem tem irmãos tenha uma relação boa, assim, uma relação saudável? Na verdade, as relações familiares, de uma forma geral, quando elas são saudáveis, elas são benéficas, né? Brigas, discussões, e esse universo entre os irmãos, né, de desavenças, eles são normais, muitas vezes até esperados. Claro que quando a gente tem irmãos que se ligam muito, isso é bom, isso é prazeroso, né? Se isso é por parte dos irmãos, se acontece por parte deles, se essa relação se dá de uma forma legal por parte deles, isso é ótimo, né? O difícil é quando os pais exigem uma união dos irmãos por imaginar que irmãos têm que dar sempre bem, né? Tem que estar sempre bem. E não é verdade, irmãos, eles têm uma relação tanto quanto casamento, amigos, às vezes mais próxima, às vezes um pouco mais distante, né? Mas, em geral, para quem tem irmãos, ter uma boa relação é bom, é prazeroso,
porque também reflete um pouco do que é a família de uma forma geral, né? Normalmente é com os irmãos que a gente aprende a dividir, a gente aprende a compartilhar, a gente aprende a ter as primeiras desavenças, as primeiras estratégias de resolução de conflitos de igual para igual, porque os pais ainda assim eles estão numa outra dimensão familiar acima, né, hierarquicamente. E os irmãos é a primeira vez que a gente quem tem irmãos acaba tendo na primeira vez essa forma de compartilhar e dividir relações. Então é muito legal, assim, né? Não quer dizer que quem não tem irmãos está prejudicado. Muitas vezes tem primos, tem amigos, tem colegas. Dentro da família é uma forma, né, de poder dividir. Embora haja bastante ciúmes, né, muitas disputas de atenção, é uma fase bem importante da vida da criança e do adulto depois. A gente tocou aqui nessa questão das desavenças, né? Os pais têm que saber lidar com esse conflito entre os irmãos. De que forma que os pais podem, de uma forma saudável, resolver essas brigas, esses conflitos? Porque a gente sabe, principalmente criança, né? Briga bastante quando tem um irmão mais novo, um irmão mais velho. Às vezes o que acontece é que os pais querem que os irmãos se deem muito bem, né? E por terem diferenças de personalidade, às vezes diferença de idade, isso pode acontecer. Quando os irmãos brigam, é importante que a gente dê o espaço para eles ficarem com as suas frustrações, com as suas dificuldades, né? Lidarem com aquilo separadamente para depois então voltar a fazer as pazes, voltar. O que acontece muitas vezes é que irmãos brigam e os pais querem que imediatamente eles se abracem, se beijem e vivem felizes para sempre. Isso é um pouco uma ideia de família de margarina, não existe muito. Muitas vezes as disputas entre os irmãos ocorrem em função do comportamento dos pais. Então, quanto mais acolhedores eles forem dos sofrimentos, procurarem, né, nas brigas, nas desavenças, tentarem ser imparciais e ajudar aquele que está com um problema a aceitar que o irmão é diferente, aquele que executou alguma coisa que o irmão não gostou também poder pedir desculpas, né? Então isso facilita bastante as relações. É importante que os pais deem o tempo para os irmãos viverem a raiva que eles têm, viverem a frustração que eles têm, para depois então refazer, voltar o contato. Muitas vezes o que acontece nas desavenças são isso, os pais querem que imediatamente, vamos lá, pede desculpa e vai brincar com teu irmão e tá tudo bem. E às vezes não tá tudo bem, e isso acaba gerando problemas pro futuro. Então, quanto mais tranquilos os pais forem na hora de lidar com isso, melhor vai ser, né? A gente tem essa questão também dos irmãos que não são de sangue, são de criação, né? Muitas vezes são de pais diferentes, mães diferentes. Como é que surge assim essa relação? Porque a gente vê irmãos que muitas vezes não são de sangue, mas são muito mais ligados do que irmãos consanguíneos. A gente fala em família algo que hoje em dia não tem uma necessidade de ter consanguinidade, né? As diferentes configurações familiares fazem com que a gente tenha uma enorme constelação de formatos de família. E não quer dizer que a gente tenha que obrigatoriamente se dar bem com um irmão e se dar menos, né? Ou ter menos relações com algum outro familiar ou com algum primo. As relações, elas acontecem por algumas semelhanças que a gente tem, por afinidades, né? Existem irmãos que às vezes têm muitas afinidades e por isso se dão muito bem. Tem irmãos que têm menos afinidades e acabam, né, não se dando tão bem assim, ou não tendo uma relação tão próxima, porque as afinidades são diferentes. Às vezes o que faz também os irmãos, né, de criação serem mais próximos do outro irmão é que as idades às vezes se aproximam. Às vezes eu tenho um irmão de 11 e um de 6. Provavelmente não vão ser tão próximos, mas se entra algum irmão em função de um recasamento e ele também tem 6, 7 anos, provavelmente eu vou me envolver mais com ele, que não é o meu irmão de sangue, vamos dizer assim, mas e muito menos com o meu irmão consanguíneo. Então, a constelação familiar hoje mostra que a família é muito mais do que uma união sanguínea, né? A gente na psicologia enxerga a família como algo para além da consanguinidade. Então, ter ou não ter irmãos, ter eles mais próximos ou não quer dizer tanto ser um vínculo consanguíneo, né? Ter um vínculo consanguíneo. Acontece muitas vezes que a gente se dá melhor com um amigo do que um irmão dentro de casa, né? Então, existem muito mais coisas, né? Essa ideia de que irmãos
têm que se dar bem, de que têm que fazer as pazes, de que tem, né? Esses tem que, todos que os pais colocam e que a sociedade de uma forma geral coloca, na verdade eles não são tão reais assim, né? Acho que quanto mais livres a gente puder deixar que os irmãos tenham as suas relações, melhor vai ser para eles poderem se sentir mais à vontade. Tem essa questão também da dependência, né? O irmão mais novo cuida do mais velho, e assim por diante. Até que ponto é saudável esse irmão mais velho cuidar do mais novo? Até que ponto isso pode ser um benefício ou não? Pode criar uma certa dependência, né? Na verdade, a gente tem que tomar cuidado que quando os pais têm um filho, a responsabilidade do cuidado do irmão que chega é dos pais e não do mais velho. Existe, às vezes, um deslocamento de dizer, tu é obrigada a cuidar do teu irmão, olha o teu irmão, cuida do teu irmão, dá mamar pro teu irmão, faz alguma coisa com o teu irmão, como se a obrigação fosse do mais velho. Isso jamais deve ser tirado, né? Porque a responsabilidade é dos pais. Nada impede que a criança, olha, alcança para a mamãe a mamadeira do maninho, né? Alcança lá faz esse favor para a mamãe ou faz esse favor para o papai e faz tal coisa para o irmão. Então é uma forma de eu dizer, tu está fazendo um favor para mim, não para o irmão. Deixar bem claro que os irmãos não têm obrigações com os outros irmãos. Também, eu acho que acontece uma outra coisa que acontece, às vezes, a pergunta para o mais velho se ele quer um irmãozinho, aí ele diz que quer, e depois é quase como se obrigasse ele a cuidar do mais novo, né? Tipo, tu queria irmão, agora aguenta, né? Não dá pra gente dar para uma criança a responsabilidade de cuidar de outra criança, né? Isso já está bem estabelecido nos nossos guias, né? E como a proteção da criança, né? De que a responsabilidade por outra criança não é dela, né? Por mais que a gente diga, mas ele tem 11 anos, por que ele não pode cuidar do irmão de 5? Porque se ele não tem capacidade de conseguir se manter ainda, como que ele vai ter responsabilidade? Vamos pensar numa situação hipotética. Esse irmão de 11 anos está cuidando do de 5 e o de 5 se acidenta muito feio por um descuido, porque estava fazendo alguma coisa que não devia, e o de 11 não conseguiu impedir. Imagina o tamanho da culpa que essa criança de 11 anos vai ter, que ela causou algo ao irmão. Por mais que a gente diga, não foi tua responsabilidade, tu não tem nada a ver com isso. Imaginem que ele tinha a responsabilidade de tomar conta. Isso é um peso muito grande para os irmãos mais velhos. Então, o ideal é que a gente, né, assuma a responsabilidade da criança, das crianças, dos filhos, os pais assumam e peçam, na medida do possível, um favor para o pai e a mãe. Me alcança isso, né? É um favor para mim como mãe, para mim como pai, e não uma responsabilidade, porque é um peso muito grande para uma criança pequena, né? A gente estabelece na psicologia de que uma pessoa se torna adulta quando ela é capaz de se sustentar, né? E manter Uma criança de 11 anos não consegue fazer isso, ela não consegue se manter. Como é que ela vai manter os cuidados para um irmão mais novo? Então a gente tem que, até para não gerar desavenças entre os irmãos, seria interessante que a gente preservasse essa relação e que cada um tivesse o seu espaço. O irmão mais velho como irmão mais velho e o mais novo como mais novo. Sem relações de poder, né? Porque também quando eu coloco que o irmão mais velho cuida, ele tem uma relação de poder com o mais novo e isso também pode gerar alguns conflitos no futuro. Uma relação saudável, então, mesmo entre irmãos de sangue ou não, que deve ser fortalecida, né, professora? O que os pais têm que procurar preservar é o lugar dos irmãos, né, o lugar deles. É importante também que exista uma preservação desses segredos, porque às vezes acontecem, né, no sistema fraterno, os irmãos, eles têm segredos, eles têm brincadeiras, eles têm coisas que são deles e que às vezes eles nem permitem que os pais ou que outro sistema, parte do sistema familiar, participe. É legal que isso aconteça, né? Existem segredos que sim, são dos irmãos, né? E que não vão ser partilhados. Existem coisas, né, que os irmãos vão fazer e que eles vão acobertar o outro e que isso é saudável porque faz parte daquele grupo que se forma, né, dos 2 ou mais irmãos. Então é bem importante que a gente também preserve esse espaço que eles tenham para que a convivência entre eles também seja mais saudável. Obrigada pelas informações, então, professora, obrigada pela companhia. Obrigada, foi um prazer, agradeço o convite.